1 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 6. Iremos fazer essa leitura. Vou fazer aqui a leitura, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, que nos traz, Senhor Deus, sempre promessas de esperança, de alegria, de salvação. Que o Senhor fale conosco, ó Pai, trazendo esse consolo necessário para cada um de nós que vive nesse mundo tão atribulado, tão sem esperança, ó Pai. Que nós possamos vivenciar, ó Deus, aprender mais sobre esse cuidado do Senhor para conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Parece que cada vez mais as pessoas estão sensíveis emocionalmente, talvez desanimadas, se chateando com facilidades, ansiosas por qualquer coisa. Eu creio que o principal motivo disto é um mundo que nós vivemos e que, de forma desenfreada, busca por felicidade, busca pelo prazer, busca o que é melhor para si mesmo. E aí a gente percebe que é uma busca egoísta, sem significado, não querendo falar que o que era no passado era melhor, mas eu tenho essa impressão que antigamente os valores eram mais importantes do que os desejos, no sentido que a gente via bastante compromisso com a família, com a honra, com a fidelidade, e hoje a gente vê, não, em primeiro lugar está eu ser feliz, né? Então, se para que eu encontre a minha felicidade, eu precise separar da minha esposa, né? O importante é ser feliz. Para que eu busque a felicidade, se é importante eu viver uma vida de prazeres, o importante é ser feliz. E aí o compromisso com a honra, com a família, vai sendo colocado de lado. Nossa vida não deve ser uma busca pela felicidade a qualquer preço. Hoje nós vamos falar sobre esperança. Para falar sobre a verdadeira esperança, a gente quer introduzir esse assunto dizendo que a esperança não está nessa busca pela felicidade em si mesmo. Nós temos uma missão a desempenhar e procurar compreender a vontade de Deus, procurar desempenhar o nosso papel na sociedade de acordo com o chamado de Deus. Isso é o que vai nos levar a uma vida de paz, de felicidade. Porque a felicidade está em propósito, o propósito correto. A felicidade está em ir para o caminho que nós temos no Senhor. Hoje cedo nós falamos um pouco sobre isso, sobre esta importante missão nossa de servirmos a Deus, de andarmos na presença de Deus, como o nosso tema geral, né, deste ano diz, de ser uma melhor pessoa.
E para sermos essa melhor pessoa, nós precisamos buscar a presença de Deus. Gosto muito da frase que diz: se a escada não estiver apoiada numa parede correta, cada degrau que subimos é um passo a mais para um lugar equivocado. A escada é a nossa vida, é o caminho. Aonde estamos direcionando essa escada? Ou como diz aí esta frase, qual a parede que está essa escada? Se estivermos buscando, talvez nessa alegria sem responsabilidade, sem amor ao próximo, nós podemos estar subindo a parede errada. Mas se a nossa esperança é Jesus, a salvação, o viver conforme a vontade de Deus, o caminho de Deus, nós assim estaremos indo pelo caminho correto. Essa passagem que nós lemos, ela tem uma mensagem muito especial e fala que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Não essa esperança que é aparente viva, mas não é. Não leva à vida, leva cada vez mais à tristeza. E a gente sempre fala, né, parece até irônico você dizer que a tristeza que o mundo está vivendo hoje, a depressão que o mundo está vivendo hoje, essa sensibilidade extrema, ou seja, a falta de alegria está na busca da alegria, está numa busca errada de alegria, está no excesso. Tudo que é de excesso é em excesso, perde o verdadeiro prazer, perde o verdadeiro sentido. Nós temos a verdadeira esperança em Deus. O verso 3, aqui vemos Pedro trazendo uma palavra de gratidão. Bendito Deus e Pai. Deus é o Deus bendito, é o Deus louvável. Por que ele bendiz o nome do Senhor? Porque segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Bendito seja Deus que nos regenerou, que nos tirou da morte, nos levou à vida. Porque nós merecíamos, não segundo a sua misericórdia, pela sua infinita bondade. Nós sabemos o quanto nós não merecemos, nem agora, né? Agora que nós somos transformados, ainda dia a dia nós precisamos dessa graça, dessa fidelidade do Senhor para continuar. E bendito seja Deus por isso, porque Ele nos regenerou para uma viva esperança. Que esperança é essa, irmãos? Qual é a esperança? É a verdadeira esperança, a esperança viva. É a esperança eterna, a esperança da ressurreição, a esperança que está baseada em Jesus. Olha aqui o que diz o final do versículo 3. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a viva esperança que nós temos em Jesus. Ele continua dizendo o que é essa viva esperança. O verso 4, essa viva esperança é uma esperança eterna, por isso ela é viva. Não é uma esperança momentânea, acompanhada de uma tristeza profunda, mas é uma esperança eterna, que nos dá alegria. Você percebe que a gente olha para todo lado, o que a gente mais vê no mundo sem Deus é a falta de esperança, porque não tem onde agarrar. Qualquer coisa que se agarre nesse mundo não vai trazer estabilidade, não vai trazer firmeza. Pode até trazer uma falsa esperança, como alguém que põe uma escada numa parede. Para ele não está vendo o que está do outro lado, ele está subindo. Mas nós sabemos que a esperança do Senhor é incorruptível, não tem corrupção, não tem mácula, sujeira, imarcessível,
não perde, não acaba, ela está reservada para nós. Nós somos guardados por Deus. Na sequência, o verso 5 diz: nós somos guardados por Deus, pelo poder de Deus. Por isso podemos dizer que ela está reservada para nós. Não há crise de esperança, não há limitação. Vamos dizer que a esperança nossa seria o dinheiro, mas há crise, né? Poucos têm esse dinheiro, então são poucos que têm a esperança. Vamos dizer que a esperança está, de repente, num lar harmonioso. Às vezes não temos esse mesmo lar harmonioso, e assim por diante. Mas a esperança que nós temos em Deus, ela está preparada. Preparada por quem? Pelo Senhor, guardados pelo poder de Deus. Deus que é dono de todo poder. Eu falei um pouquinho sobre uma questão, né, da criação, que Deus criou no princípio, e esse princípio não significa exatamente um princípio, como a gente fala, né? O culto começou às 19h30, ou um princípio de alguma coisa, você nasceu tal dia. Nós sabemos que Deus é desde a eternidade, mas Ele criou do nada todas as coisas, e esse criar do nada demonstra que Ele é Deus. Que poder tem alguém que cria do nada? Nós fazemos alguma coisa baseada, estou pregando baseado na palavra, baseado no estudo, nós cantamos baseado em alguém que fez uma música, nós realizamos o nosso trabalho com a ajuda de outros. Deus criou do nada. Esse é um Deus de poder. Somos guardados pelo poder de Deus, mas aqui diz mediante a fé, ou seja, porque nós cremos em Deus, temos esperança. Sem crer, como esperar no Senhor? Por isso nós precisamos estar mais na presença do Senhor, para que essa fé aumente, para que essa fé se torne mais viva. A esperança daquele que crê. E em Jesus nós temos paz e alegria. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sois contristados por várias provações. Hoje nós cantamos, ainda que os montes, ainda que os problemas, eu vou confiar, eu confio no Senhor. Mesmo sem compreender. Por quê, irmãos? Porque eu tenho essa alegria, a alegria que é baseada na esperança que nós temos em Deus. A viagem pode ser cansativa, podemos ter dificuldades no caminho, mas nós cremos no Senhor. Falando em viagem, né? Muitas vezes você faz uma viagem, fica várias horas, sei lá, num carro, ou da forma que você for, algo cansativo. Mas por que você faz isso então? Por que você tolera esse cansaço? Pela alegria da chegada, pela beleza do lugar que nós vamos chegar, ou talvez você vai visitar alguém, pela alegria de poder abraçar aquela pessoa a quem você vai visitar, mesmo distante. Se for para você ficar, igual quando a gente vai lá para Goiás, 10 horas dentro do carro, se for colocar eu lá parado 10 horas dentro do carro, lá na garagem eu não aguento, né? Dá uma descidinha lá a cada 3 horas. Mas a gente não vê, digamos assim, muito tempo passar. Quando a gente tem um alvo, quando a gente está ansioso para que essa viagem seja algo produtivo para nós. E quando a gente fala cheguei, né? Tem duas alegrias, quando chega lá e quando chega cá, né? É a alegria de chegar ao destino. E essa é a alegria que nós temos com Deus. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações.
Eu gosto aqui de ressaltar esse se necessário e por breve tempo, né? Porque às vezes a gente acredita que a vida é uma coleção de problemas o tempo todo e que a gente passa por provação o tempo todo. Muitas vezes nós passamos por provações porque nós não estamos andando no caminho certo, tribulações causadas por atitudes erradas da nossa parte, pelos caminhos errados que nós andamos, pelo nosso próprio pecado, por estarmos buscando aquela alegria egoísta que eu disse no início. Mas dá para viver muito bem. E às vezes, aqui diz, quando se necessário, né? Muitas vezes nem é necessário nós passarmos por determinadas situações. E aqui não vamos questionar quem passa ou quem não passa, mas a gente percebe, irmãos, quantas pessoas passam por tantas dificuldades e outras não. Isso é um fator. E às vezes a gente não percebe que a gente está sendo abençoado em diversas situações, enquanto outros estão passando sérias dificuldades, seja com enfermidade, com luto, com problemas financeiros gravíssimos, e às vezes a gente está vivendo nesta alegria, exultais. Mas quando passamos, vamos desanimar? Não, exultais. Nisso quê? Nesta salvação, nessa esperança em sermos guardados pelo poder de Deus. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, não devemos desistir, desanimar, que o tempo de alegria vai chegar. É igual sentimento, né, irmãos? Às vezes nós temos durante o dia uma parte, um momento que nós ficamos tristes. Mas se a gente desanimar, né, daqui a pouco passa, é como a chuva, chove e de repente passa e abre o sol e segue a vida. Vamos seguindo adiante, sem desanimar, sem desistir. Tenhamos esperança. Olha que versículo também que pode nos ajudar, Romanos 15, verso 13. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Acho que é um sinônimo muito bom para a gente colocar como Deus para Deus. A gente sempre lembra, quando se fala de Deus, a gente fala, Deus é amor, né? Mas aqui também, Deus é esperança, que não deixa de ser a mesma coisa. Por que a gente sabe que Deus é o Deus da esperança? Porque Ele é amor. A gente pode esperar em alguém que ama, né? Se a pessoa não está muito interessada na gente, a gente não pode esperar nada dessa pessoa. Mas nós podemos esperar tudo de bom de Deus, porque Deus é amor, é o Deus da esperança. O Deus da esperança vos encha de quê? De todo gozo e paz no vosso crer. Ou seja, esse crer em Deus não precisa ser um crer duvidoso, um crer sofrido, um crer cheio de ansiedades, crer hoje, não crer amanhã, mas pode ser um crer cheio de paz, cheio de alegria. É assim que Deus quer que nós estejamos vivendo. E a esperança, irmãos? Um pouquinho de esperança? Não, que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que pode mudar o nosso coração de desesperado, de ansioso, de desanimado, a um coração rico de esperança, de alegria. É o Deus da esperança que nos enche dessa paz. A esperança é um maravilhoso presente de Deus para seus filhos. O maior privilégio que temos na vida é poder viver como ricos de esperança. Hoje cedo eu falei
que a gente tem tempo, e o tempo é uma oportunidade que Deus nos dá para nos tornarmos pessoas melhores. O que a gente faz com o nosso tempo? Que oportunidade que a gente tem, que é ter tempo. O tempo é uma oportunidade para a gente crescer, para a gente desenvolver nesse mundo, para a gente crescer espiritualmente. E essa frase liga um pouquinho com a de cedo, que diz que é um presente maravilhoso a esperança. É um presente de Deus para nós. Ou seja, o maior privilégio que nós temos na vida é poder viver como ricos de esperança. Deus nos enche de fé. E essa fé nos dá riqueza de esperança. É o Espírito Santo no nosso coração que nos leva à esperança. Existe uma frase que diz: enquanto há vida, há esperança. Eu já disse uma vez aqui, eu gosto da frase que fala um pouco ao contrário. É claro que a frase enquanto há vida, há esperança, ela tem seu significado, ela é importante, porque ela fala a respeito de alguém, não desista, né? Ainda há esperança, você está vivo. Mas a outra frase, a contrária, ela diz o seguinte: enquanto há esperança, há vida. Por que tem faltado vida? Porque as pessoas estão perdendo a esperança. Porque a gente está muitas vezes sem uma vida. Porque a gente tem deixado de olhar para Cristo, de olhar para essa esperança eterna que nós temos em Jesus. Tirando a esperança, diz J. Parker, a vida, com sua variedade fascinante de oportunidades e experiência, se reduz à mera sobrevivência. Quantas vezes a gente pensou nessa frase? Parece que eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo, eu estou vegetando. Uma sobrevivência desinteressante, não gratificante, monótona. Eu estou vivendo como um fardo, como uma dor. Pessoa chega a ponto de tirar a sua própria vida, cometer suicídio, porque diz: eu não estou vivendo, não tem esperança mais. Mas nós podemos, na presença do Senhor, não só ter esperança, mas ser ricos de esperança. Essa esperança faz a vida valer a pena, gera a felicidade, gera energia, gera paz, traz-nos ao melhor caminho, à presença de Deus. A esperança, irmãos, está então relacionada com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. A esperança, ela está relacionada com a verdade. Romanos 15 ainda, em um outro texto, Romanos 15, 4, diz que tudo que foi escrito outrora foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Nós temos as promessas de Deus que nos faz manter a esperança. E Deus, como nós já falamos, Deus não é como o homem, que você perde a esperança, que você não pode muitas vezes confiar. Um homem que dá desculpa, sabe aquela pessoa que dá uma desculpa, e aí você renova a esperança, aí de repente a pessoa não cumpre a palavra? Não, as promessas de Deus são maravilhosas. Nós podemos acreditar, podemos depender. Sabe, irmãos, muitas vezes o inimigo, ele sabe que nós somos do Senhor,
E é esses do Senhor que Ele quer tentar. Mesmo sabendo que não vai poder nos tirar da vida com Deus, da salvação. Mas muitas vezes Ele cumpre um papel, que é fazer com que muitos de nós vivemos quase como se não fôssemos do Senhor, ou como se não tivéssemos as promessas do Senhor. Ou seja, quer nos tentar para nos fazer viver uma vida medíocre, uma vida de desânimo, uma vida de nervosismo. Mas nós devemos buscar a presença do Senhor e dizer não para esse inimigo. Efésios 6, fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. E nós devemos estar nessa luta espiritual. Como, irmãos? Através da oração. Efésios 6,18 diz: com toda oração e súplica, vigiando, mas principalmente dependentes da palavra, porque tudo que temos na palavra é para nos trazer este ânimo, para que nós possamos manter a nossa esperança. Então nós não devemos dar ouvidos ao inimigo que quer nos desanimar, ao inimigo que quer, muitas vezes, nos fazer olhar apenas as coisas negativas da vida, do mundo, até mesmo da igreja. Mas nós devemos lutar contra essa desesperança e lembrarmos do que Deus faz por nós. Cristo veio a esse mundo para nos salvar. Estávamos mortos e Ele nos deu vida. E nós vivemos movidos por essa esperança. Como disse o salmista no Salmo 39:7, eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. A palavra de Deus diz que nós temos que estar preparados para responder àquele que questionar qual é a esperança, qual é a sua esperança. E será que nós estamos preparados para responder isso? Eu não digo preparados intelectualmente. Alguém pergunta, qual é a sua esperança? E você diz, a minha esperança é Jesus. Eu digo sinceramente, quando alguém te perguntar, qual é a sua esperança? Você fala, em primeiro lugar, a minha esperança é Jesus. Eu vivo para buscar Jesus. Outro bem eu não possuo. Ou, Senhor, o que mais eu posso esperar? O que mais eu posso esperar? Senão o Senhor. Irmãos, como nós falamos no início, que possamos não viver como um mundo que busca a felicidade a qualquer preço. A gente vai chegar agora nessa época do ano, que eu acho que uma das piores nesse sentido, onde as pessoas vão num tal de carnaval buscar dias de folia, dias de alegria. A própria palavra carnaval, equivale a carne, tudo vale. Como se isso pudesse trazer alguma paz. Que nós possamos ser diferente do mundo. E sempre esteja na nossa mente qual a razão da esperança. Qual a razão da esperança que é em vós? A Cristo Jesus. Por isso, nisso exultais, mesmo passando pelas dificuldades. No lugar da esperança morta, nós temos uma esperança viva e eterna. Diferente, A esperança do mundo é morta, já está sepultada. Cuidado com isso, vamos tomar cuidado com isso, que os nossos olhos não sejam aí tão atentos a esperanças mortas. Eu digo isso não que a gente não pode se alegrar, não que a gente não possa se divertir, fazer algumas coisas que nós podemos fazer e devemos fazer como alguém que vive numa sociedade. Mas a nossa esperança não pode estar nas coisas desse mundo. No lugar dessa esperança morta, tenhamos uma esperança viva.
mantendo a nossa esperança viva. Como, irmãos? Nos alimentando das promessas de Deus encontradas na palavra, e assim sejamos ricos de esperança. Esperança viva, eterna, firme, esperança rica, que Deus tem para nós, para nos dar. Que nós possamos, no nosso cantinho, nossa individualidade, colocar sempre diante de Deus e pedir para que Ele venha nos abençoar. Porque quem tem esperança tem tudo, não precisa de mais nada. A esperança move a nossa vida. Conta-se que uma vez 2 pessoas foram presas num lugar muito ruim, de dificuldade de vida, de permanecer ali pela situação difícil. Mal comida, um lugar ruim. Um desses foi contado que a sua família tinha morrido e que ele estava ali, já não tinha ninguém por ele. Esse, em alguns meses, faleceu. Já o outro foi dito, olha, você está preso aí, mas a sua família está lá fora aguardando. E esse, depois de 30, 40 anos, eu não lembro ao certo, estava firme ali, até ser solto. Ele tinha uma esperança, algo a encontrar, alguém para encontrar. Nós temos Jesus, a viva esperança, e nós seguimos em frente. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estar na Tua casa, Deus, de podermos ouvir a Tua palavra, Deus, e que ela venha falar no nosso coração, Pai, falar alto, mais alto do que qualquer outra coisa que esse mundo tenha a nos oferecer, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque nós, embora vivemos tantas dificuldades, tantas lutas, tantas dúvidas, a esperança que nós temos em Jesus vem trazer limpeza, segurança, ó Deus, trazer paz para nós. E que o Senhor nos abençoe para que realmente sejamos ricos de esperança e de alegria na Tua presença, ó Pai. Nos ajude a vencer as barreiras que temos enfrentado. Nos ajude a ser mais que vencedores, vitoriosos em Cristo Jesus. E, ó Pai, muda o nosso coração, ó Pai, tira a tristeza, tira a ansiedade, ó Deus, tira o egoísmo e nos faça realmente alguém que esteja buscando a alegria do Senhor, a presença do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.